Ju, você tá aí também? Eu tô aqui com meu chapeuzinho, tentando me ajeitar com esse chapeuzinho. Eu não vou conseguir ficar com esse chapeuzinho o tempo todo não, gente, ele esquenta muito a cabeça. Mas eu adorei ele. Ah, que bom, a Amanda acabou de ler o livro tem 6 minutos. Maravilha, é bom que tá com tudo muito fresquinho, né. Então vamos nós. Eu não vejo a hora de receber o meu, tô ansiosa, Ai, que ansiosa. bom, já tá chegando para você. Então, gente, essa é a Ju, queria falar dela falar sobre ela com vocês também. Primeiro vou dar boas-vindas, vou iniciar, já comecei aqui a gravar. Então, hoje é o nosso chá literário, nosso terceiro chá literário do ano até agora, que encerra esse nosso primeiro semestre de 2022. É um clássico infanto-juvenil, né? O Jardim Secreto, mas a gente quis incluir o Jardim Secreto na nossa curadoria desse ano, porque eu entendo o Jardim Secreto de uma forma muito abrangente. Eu acho que ele não é um. Até botei isso na nossa cartinha da box, né? O Jardim Secreto faz parte de daqueles livros que são feitos para criança, mas agradam crianças de todas as idades. Eu acho que foi assim. Acredito que vocês tenham tido essa mesma sensação lendo esse livro. É um livro extremamente emocionante, né? Assim como os filmes. Eu não sei se foi assim com vocês, mas eu conheci essa história primeiro através do filme de 93, né? Que é um super clássico também do cinema, né? E ele me abriu o interesse para ler o livro, ainda criança, né? Criança não, mas ali na adolescência. E, e a Frances é essa mulher também extremamente corajosa na vida dela, né? E ela, assim, me parece um pouco que a Frances, ela tem uma tendência meio autobiográfica também nos livros dela, né? Tanto na Princesinha quanto no Jardim Secreto, que foram os que eu li, né? Outros livros dela são famosos também, como a gente vai ver aqui, mas os que eu conheci mais a fundo é o Jardim Secreto, que me fez conhecê-la, né? E depois a Princesinha, que também é outro livro que fala de abandono. Eu acho que o Jardim Secreto, ele fala muito sobre abandono, sobre uma criança, as duas meninas da história, né, elas acabam sendo colocadas em uma situação muito difícil, né, tanto, vou tirar, gente, rapidinho, tanto a Sarah, né, da Princesinha, quanto a Mary Lennox do Jardim Secreto, enfrentam momentos de mudança brusca, repentina, né? Eu percebo essas duas semelhanças nas histórias, né? Uma mudança brusca, repentina, que as colocam numa situação muito vulnerável, né? E elas conseguem fazer desse limão uma limonada, nos trazendo uma mensagem de resgate, de afeto, né? E, enfim. E aí o nosso livro que foi na box, A Chave do Jardim, ele é para quem recebeu a box, para quem assina, né, o nosso plano com a box. Ele vai e nos traz 3 artigos em que a Frances comenta esse momento da vida dela em que ela começa a escrever, né? E depois, mais especificamente, ela fala de momentos da vida dela que tem muito a ver e mostra o quanto o Jardim Secreto tem de biográfico, porque fala da relação dela com o jardim propriamente dito, com as plantas, com essa coisa de semear e observar a natureza, e ela é muito encantada por isso, né? E também o outro artigo que fala da relação dela com um passarinho, que ela realmente teve um passarinho na vida dela, que ela conseguiu ter uma relação com ele, ela se apaixonou, ela amou muito ele, foi uma relação breve, mas que o passarinho voltava para o jardim, voltava para se encontrar com ela. Então, acredito que tem muito de biográfico no Jardim Secreto. E a Juliana, que está aqui com a gente, ela é comunicóloga também, ela é especialista em terapia positiva, ela trabalha com as forças do caráter, ela faz com a gente o grupo de estudos de Mulheres que Correm com os Lobos, e eu convidei ela a assinar o prefácio do nosso livro, justamente porque, estudando o próprio Mulheres que Correm com os Lobos, a gente foi percebendo as analogias que tem nos arquétipos todos das histórias em torno da chave, o quanto a chave pode significar
uma mesma coisa em várias histórias de épocas diferentes, de autoras diferentes, mas a chave representando essa tomada de consciência, essa abertura para uma nova possibilidade, para uma nova, para um conhecimento novo, né, que se abre e que traz transformação. Então, hoje eu queria convidar a Ju para bater um papo aqui com a gente também, falar um pouquinho sobre isso. E vou no encontro da Chave do Jardim, ela vai falar mais, né? Mas hoje ela pode falar um pouquinho também sobre esse aspecto especificamente da chave, que é muito interessante. E eu vou querer, claro, como sempre, ouvi-las para entender se vocês sentem esse livro da mesma forma. A escrita dele é diferente, né? A gente está acostumado aqui com Jane Austen, com Charlotte Brontë, né? Com outros textos, com a Elizabeth Gaskell, com outras autoras, e o texto é aquele calhamaço, a gente está se preparando aí para Middlemarch também, são calhamaços, né? Aquela coisa. E o Jardim Secreto, ele tem uma leitura mais fluida mesmo, né? Como ele é pensado infanto-juvenil, acho que a linguagem dele flui também. Eu li a versão em inglês. Gente, eu não trouxe meu livro pro meu lado. Daqui a pouco eu pego aí. Eu li a versão em inglês agora. Esse que está aí, não preciso nem mostrar. Esse que está aí na tela foi a versão que eu li agora, né? Então, Ju, seja bem-vindo, sejam bem-vindas todas. Quem está participando hoje pela primeira vez, deixar registrado que o Chá Literário ele é gravado e ele fica disponível para vocês lá na nossa área de membros, que a gente chama de Tea Room, né? Nossa salão de chá, onde vocês podem acessar esses conteúdos e reassistir, ou quem não puder, eu sei que tem muitos que não podem assistir ao vivo, conseguem assistir depois. E esse materialzinho também de PDF eu vou deixar lá para vocês também. Bom, isso aqui é só uma breve apresentação minha, para quem não me conhece, mas acho que a maioria aqui já me conhece, né? Eu sou jornalista também, curadora do nosso Books, do nosso Colher de Chá Books, e, enfim, cada vez mais apaixonada pelas nossas escritoras. Então, vou começar o nosso encontro, gente, falando um pouquinho, brevemente, assim, uma timeline sobre a Frances, né? A Frances, ela nasce na Inglaterra em 1849, no auge ali da era vitoriana. E a gente sabe que a era vitoriana deu origem a várias escritoras queridas nossas, né? Foi um século muito fértil de mulheres inteligentes, mulheres precursoras, que começou ali, era vitoriana, eu sempre gosto de deixar isso claro, né? Jane Austen é antes, né? Jane Austen ela vem na virada do século XVIII para século XIX, e o início do século XIX, a gente ainda fala de época de regência inglesa, porque foi um momento marcado por uma regência, né? E depois, quando Rainha Vitória assume, inicia-se, então, em 1837, a Era Vitoriana, propriamente dita, né? A gente tem ali um momento na Inglaterra propício para esse desenvolvimento intelectual. A gente tem também acontecendo a Revolução Industrial, como a gente já estudou bastante aqui, né? Uma série de revistas começam a ser publicadas nessa época, né? A imprensa ganha muita força. A gente tem o Charles Dickens publicando suas revistas literárias, a Elizabeth Gaskell, inclusive, começa assim, e tem isso um pouco em comum com a Frances, né? Ela também começa publicando em revistas, ela começa publicando em revistas femininas e depois ela começa a publicar em revistas literárias propriamente ditas, né? E o Jardim Secreto ele é publicado pela primeira vez em 1910, não como livro, mas como fascículos, né? Como capítulos em uma revista, que vai publicando e aí faz muito sucesso, né? E nos Estados Unidos, e aí então ela edita isso tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos em editoras diferentes em 1911, e assim Jardim Secreto é publicado pela primeira vez. Então, não sei se vocês estão conseguindo ler a timeline, a gente tentou dar uma resumida aqui na biografia dela, bem resumido mesmo, mas em 1849 ela nasce, né? Como eu falei, naquele auge de era vitoriana. A gente tem nessa época aí, as irmãs Brontë já tinham publicado seus livros, né? Então já era aquele momento bastante fértil mesmo da literatura das mulheres no século XIX na Inglaterra.
né? Após a morte do pai dela, ela tinha só 3 anos, eles começam a ter dificuldades financeiras, e aí a mãe dela vai batalhando para manter a família, né, sustentar a família, mas em 1865 ela se muda para os Estados Unidos a convite do irmão, que a convida, que estava numa situação favorável nos Estados Unidos, então ele convida a família da Frances para se mudar para o Tennessee, nos Estados Unidos, onde eles poderiam viver de forma um pouco mais confortável, porque ele estava bem. No entanto, mal eles chegam lá, esse irmão, né, esse tio da Frances também começa a viver uma crise financeira. E aí ela também começa a ter que batalhar para sustentar e ajudar a família, né? E ela começa a escrever. E é muito interessante, muito bonitinho, ela contando que ela começa a escrever. Ela não tinha papel, mas ela era muito criativa, ela era uma menina muito, ela já tinha essa relação com a literatura, com a escola, ela conseguiu fazer do limão uma limonada até na própria escola, né? Porque ela, das matérias que ela aprende no colégio, a geografia, o pouquinho que ela aprendeu sobre geografia, sobre história, sobre reis, rainhas, etc., ela vai juntando aquilo e vai imaginando histórias e vai escrevendo. E aí ela não tinha papel para escrever. E aí ela começa a colher amoras, colher framboesas, amoras, enfim, frutas silvestres, e ela começa a mandar essas frutas através de uma mulher que era comerciante, para ser vendido na feira. E aí essas frutas eram vendidas na feira, ela recebia o dinheiro, com esse dinheiro ela comprava o papel, as irmãs mais novas dela ajudavam ela comprava o papel e ela escrevia as historinhas, enfim, ainda bem, histórias de criança, enfim, mas bonitas já, repletas de... Ela tinha muito... Eu acho sempre a Frances meio parecida com a Anne de Green Gables, assim, ela tem uma relação com a natureza, uma coisa realmente fantasiosa também, e muito encantada. E ela começa a escrever essas histórias e ela toma coragem de mandar para algumas revistas, né? E ela finalmente consegue vender um conto a $10. E aí ela fala: opa, tem negócio aí, eu posso escrever, eu posso ganhar algum dinheiro, né? $10 para uma criança naquela época era bastante. Então ela começa a escrever, as irmãs vão ajudando, e ela realmente tem talento, e ela vai começando a ser incentivada pelos editores, né? Ah, me manda mais, me manda mais. Recebeu alguns não, alguns sim, né? Em 1870 a mãe dela morre, né? E ela, enfim, começa realmente a ter que correr muito atrás, né? Para poder se manter. Em 1873 ela se casa, ela finalmente cede às investidas de um médico norte-americano de quem ela herda o sobrenome, que é o Sean Burnet. E o que acontece? Ele era um estudante, ele acaba sendo um eterno estudante de medicina, ele estuda muito, não consegue praticar muito, e acaba que ela, que já tinha sucesso literário, ela acaba sendo a responsável, a principal responsável por trazer fontes de renda para a casa dela, né? E ela, enfim, ela vai trabalhando, ela tem filho, o filho dela nasce, o Lionel, né, nasce o mais velho, e ela até me identifiquei um pouco assim, porque ela é aquela mulher que estava amamentando, enfim, cuidando de um bebê e escrevendo ao mesmo tempo, é meio como a gente faz hoje em dia, né? Quem trabalha de casa, quem tem filho, é um pouco assim. Ela viveu muito isso, ela tinha filhos pequenos e escrevia, e aí ela fez o primeiro livro dela, That Last of Loris, né? E depois ela vai engatando isso, né? Eles se mudam para Paris, aí ela tem um segundo filho, ela recebe convites para continuar publicando outros livros da mesma série, dessa mesma título que ela faz. O primeiro título se transforma numa série, ela vai publicando mais, né? E aí ela acaba depois voltando para os Estados Unidos, enfim, ela fica nessa coisa. E ela vai publicando outros livros, adapta o livro dela, o primeiro livro dela, para o teatro, que eu achei muito interessante na biografia dela. Ela já faz uma adaptação do livro para o teatro nos Estados Unidos, né? E ela começa a perceber que ela tinha uma certa predileção por literatura infantil, ela tinha sucesso quando ela fazia isso, né? Então, ela começa realmente a investir nisso, né? E ela tem
um primeiro livro que é publicado pela primeira vez na Inglaterra, The Fortunes of Philippa Fairfax, né, que ela sempre vai publicando primeiro nos Estados Unidos. E aí o filho dela morre, e ela é de tuberculose, ela enfrenta ali uma depressão profunda, né? E dessa depressão, ela acaba resgatando a relação dela com o jardim. Ela começa a se curar dentro de um jardim que ela começa a cultivar. E no nosso livro, A Chave do Jardim, ela descreve bastante também essa relação dela com o jardim dela. Né? Ela teve vários jardins, ela teve jardim na Inglaterra, jardim nos Estados Unidos, e nesse livro, A Chave do Jardim, são artigos que mostram ela mais novinha e depois ela mais velha, resgatando um pouco isso, já depois de ter perdido o filho. Né? Então, ela vai... O jardim e a literatura vão salvando ela. Né? E ela faz uma autobiografia dedicada ao filho dela, que eu não li a autobiografia dela, eu pesquisei, não sei se alguém aqui leu, se alguém aqui já... Alguém aqui leu, gente, a autobiografia dela? Alguém aqui já viu essa autobiografia publicada? Porque eu pesquisei e eu não achei. Mas, se alguém tiver essa dica, também pode botar pra gente. Eu realmente não encontrei essa autobiografia dela no Brasil, nem fora. E aí ela se divorcia, porque esse casamento dela já estava bem desgastado, e ela tem a coragem de se divorciar naquela época. E ela é muito criticada por ela ser uma mulher que trabalha, uma mulher independente, uma mulher que se banca, uma mulher que já não estava bem no casamento, e aí ela se separa, e aí ela é achincalhada pela imprensa. Então, tudo isso vai fazendo com que ela tenha processos desafiadores, que daqui a pouquinho eu pedi para a Ju comentar um pouquinho também, adiantar um pouquinho do que ela falou no prefácio, né, que é esses momentos em que a gente enfrenta desafios importantes na vida e que a gente se transforma junto com eles, né? Então, ela fez A Princesinha, né, e publica em 1905, e ela começa em 1909 a rascunhar e escrever O Jardim Secreto, e começa a publicar em fascículos em 1910, dentro dessa revista americana chamada The American Magazine. Né? Então, esse se torna realmente um sucesso enorme, e em 1911 ele ganha 2 edições, uma inglesa e uma americana. Né? E ela morre em 1924, já bastante famosa. Tem memoriais dela nos Estados Unidos, onde ela morou, no Tennessee. Vale a pena até depois pesquisar, eu dei umas olhadas assim pelo YouTube, visitei virtualmente, é bem interessante. E deixa um legado muito bonito o trabalho dela, não só o trabalho, mas também como a mulher que ela foi. A gente está sempre falando aqui dessas escritoras corajosas, e a Frances, ela faz aquela coisa que a Elizabeth Gaskell também conseguiu fazer, mas que Jane Austen não quis fazer, e que a Charlotte Brontë começou a fazer e morreu muito nova, que é realmente casar, ter filhos, né, e ser uma escritora. Ela consegue isso, ela consegue essa proeza de ter filhos, ter 2... Aí depois, eu até nem coloquei aqui, mas a Frances, depois ela se casa com um homem que ela se apaixona depois de separar e tal, e ela chama ele para morar com ela dentro dessa casa que ela construiu, com um jardim bonito, etc. Ela chama ele para morar com ela, e pronto, aí ela fica muito mal vista por isso, ela finalmente casa com ele também. Enfim, ela tem essa experiência de ter 2 casamentos, né? Então, essa revista não foi exatamente essa a capa da primeira edição, tá? Eu achei essa é uma das capas da The American Magazine que era publicada nessa época, em 1910, e que trazia dentro os fascículos, né, uns trechinhos do Jardim Secreto que eram publicados semanalmente, assim, né, em forma de como se fosse uma novelinha, né? Então, era essa revista que... E, como eu falei, a Elizabeth Gaskell também publicava assim, o Dickens tinha a própria revista dele. Era muito comum a literatura ser publicada dessa forma, em revistas, antes de se tornar livros, especificamente. Né? Então, ela também tem esse início dessa forma com o Jardim Secreto. Né? A primeira edição, ela americana, né? Ela foi ilustrada pela Maria Luísa
Kirk, que assina como M.L. Kirk. E é muito bonita essas ilustrações originais da primeira edição. São bem bonitas também. Eu acho que o Jardim Secreto faz muito sucesso também, como qualquer livro infanto-juvenil, muito com peso nas ilustrações, né? E foi uma edição muito bonita. Investiu-se mesmo numa edição colorida, né? Então, que também era um pouco uma novidade. E já a primeira edição. Peraí, desculpa, falei aqui. Acho que. A edição norte-americana, eu falei, tá certo. Essa daqui também faz parte da primeira edição americana, que são ilustrações muito lindas. Eu quis colocar aqui porque a gente não tem acesso muito, né? Mas no banco de imagens eu consegui pegar umas imagens dessa primeira edição. Achei muito lindas, queria compartilhar aqui com vocês. Então, assim, essa foi a primeira ilustração que o livro teve. Não foi ainda a famosa da Tasha, né? E a edição inglesa teve ilustrações do Charles Robson, que era um outro ilustrador reconhecido na época. Só que ele tem uma outra pegada, assim, esse daqui é o livro original, a primeira edição inglesa do livro, né? Também lançado em 1911. E a pegada dele já é um traço bastante diferente do americano, mas também muito bonito, também achei muito bonito. E aqui essa ilustradora, a Tasha, ela só entra na história em 62. E é com essa ilustração, com essa edição ilustrada pela Tasha, que o livro ganha uma proporção ainda maior no mundo, né? Porque até então a gente estava ali Estados Unidos e Inglaterra. A partir dessa edição de 62, o livro começa a ganhar traduções em outros países e começa a ganhar mais um sucesso internacional, assim, além dos Estados Unidos e da Inglaterra. E a Tasha, ela merece um carinho especial nosso. Até já falei dela lá no nosso grupo. A Tasha Tudor, ela foi uma mulher muito interessante, porque ela era uma ilustradora do século XX, mas ela fazia questão de viver como se estivesse no século XIX. E ela tinha um jardim dela, que ela cultivava também. Eu acho que ela fez o Jardim Secreto, assim, ela também ilustrou a Princesinha, mas ela vivia sem eletricidade, ela acendia a casa dela com fogo, lareira, etc. Ela cozinhava no fogão a lenha, ela tinha esse jardim que ela passava o dia lá, ela recebia os netos da família. Ela morreu há pouco tempo, até posso dizer daqui a pouquinho em que ano que ela morreu, mas não foi há muito tempo. Então, ela vivia uma vida como se fosse realmente uma vida dos tempos de antigamente. Ela optou por isso, ela gostava desse modo de vida do século XIX. Ela era meio booker, eu acho que ela era meio que nem a gente, assim, que gosta dessas pequenas gentilezas, né, de antigamente. Ela era apaixonada por literatura e ela foi essa pessoa excêntrica. E existe um site, tashatudor.com, eu acho, também posso botar aqui no nosso grupo, que vale a pena. É só botar o nome dela no Google, a gente acha o site dedicado à memória dela. Aí tem todas as ilustrações que ela fez para vários livros infantis ao longo da vida toda, não só para Francis, ela ilustrou para vários escritores e para várias editoras. E ela sempre com essa pegada, com esse ar mais clássico, mais antiguinho, né? E esse modo de vida dela que eu acho assim excêntrico, mas ela é apaixonante. Ela me lembrou muito minha avó, assim, que minha avó não era do século XIX, mas ela era uma portuguesinha que também vivia muito ali enfiada nos livros e com as ervas. E ela era meio bruxa, no sentido de ter muito conhecimento das plantas. E a própria Frances também acha ela meio bruxinha, porque qualquer mulher que tem bruxinha, que a gente fala é a bruxinha do bem, né? A bruxa que a gente fala da mulher conectada com a sua intuição, conectada com a natureza. Então, tanto a Frances quanto a Tasha Tudor, eu acho que as duas evocam um pouco essa energia da mulher conectada, né, com o que é natural, com a natureza, com o modo de vida que tem essa sabedoria
das plantas e das estações do ano, e do que fazer em cada época, do que é bacana de ser feito a cada estação, etc. Então, acho que não é por acaso que o livro da Frances, que fez mais sucesso, a edição do livro dela que fez mais sucesso, foi a edição da Tasha. Né? Então, essa edição dela é que vai fazer o livro ganhar o mundo. E, recentemente, esse mês, por coincidência, durante o nosso bimestre do Jardim Secreto, a arte original do livro, que foi publicada num primeiro momento, lá em 1962, ela não era a capa do livro. Essa ilustração não era a capa do livro. Ela ilustrava a página 69 da edição de 1962. Né? Então, nesse momento em que a Mary Lennox entra no jardim, ela fez essa ilustração e botou na página 69. E aí, o sucesso foi tão grande dessa ilustração específica que nas outras edições que vieram, essa ilustração passou a ser a capa do livro. E agora, esse mês, agora em junho, aconteceu um leilão na Galeria Bush que colocou o original da Tasha para ser leiloado. E a obra de arte, né, ela partia de $5.000. Tinha a venda estimada, ela tinha um lance inicial de $5.000 e ela estava avaliada em ser vendida entre $7 e $10.000. Eu não consegui descobrir por quanto que foi vendido, porque os leilões têm essa prática de divulgar o lance inicial, uma estimativa, mas o valor mesmo que fecha, geralmente só quem participa do leilão sabe. E aí isso vai para um banco de dados que só leiloeiros acessam, etc. E eu não fiquei sabendo, eu fiquei curiosa para saber por quanto que saiu, não sei ainda, mas tem essa valorização da ilustração dela e da própria Tasha como ilustradora. Né? Então, tem isso. E, claro, temos também as adaptações para o cinema. Né? A primeira adaptação veio em 1949, que foi também um sucesso. Né? Então, foi uma adaptação feita ainda, né, em preto e branco, mas colorida em Technicolor, né, que eles chamam. Depois veio também uma outra produção, em 87, né, que foi filmada, inclusive, na mesma mansão onde hoje a gente tem o Downton Abbey. Então, também tem essa coisa interessante. A filmagem, a versão, né, de 1993 foi a versão que eu assisti muitas vezes, foi a primeira vez que eu tive contato com o Jardim Secreto, e é uma edição bastante fiel ao livro. Ela é bem clássica e muito querida, né, e tem a Meg Smith, que também é do Downton Abbey, né, a Violet, né, ela tem ela no papel da governanta, então é bem interessante. A gente teve agora, em 2020, uma edição recente, né, do filme, que é bem... que algumas pessoas até criticaram, porque acham que não se assemelha tanto ao livro, de verdade, ela é um pouquinho, né, mais diferente, mas eu gostei muito, achei lindíssima essa versão. E essa edição de 2017 eu não assisti ainda, mas a Cris aqui assistiu, eu queria até que ela falasse um pouco também sobre o que ela achou, porque essa daí já foge bastante, já é uma outra história. Né? Então, o Jardim Secreto, ele é esse livro que evoca um pouco também essa história da curiosidade. A gente falou muito sobre isso com a Ju também lá no Mulheres, o quanto a curiosidade é uma força importante para as mulheres e para a gente, né, desenvolver a nossa intuição e ter acesso à nossa essência. Né? Fala dessa criança livre que não se deixa limitar, que mesmo diante de tanto abandono consegue superar e transformar não só a si mesmo, mas como os outros que estão ao redor. Fala também de uma conexão com a espiritualidade, da cura que vem por isso, né, da regeneração do amor e da família. E aí eu queria, antes de abrir para a gente debater o livro, Ju, eu queria que você conversasse um pouco com a gente. Você está podendo? Super, vai ser um prazer. Então, Ju, queria que você compartilhasse um pouquinho, Ju, a sua visão do Jardim Secreto, você que tem esse olhar de terapeuta, você que também tem esse olhar dos arquétipos, né, da literatura, que está também junto até do Mulheres que você tem essa expertise,
em estudar o Mulheres que Correm com os Lobos, que traz também muitas histórias que giram em torno de uma chave. O Jardim Secreto também gira em torno de uma descoberta de uma chave que abre quartos proibidos, né? Como é que você vê isso? Como é que você acredita que essa história pode dialogar com nós, conosco, né, mulheres do século XXI, que leem esse clássico e se sentem identificadas também, e se transformam, mesmo sendo uma história infantil, em teoria? Muito bom. Gente, boa tarde. Muito obrigada, Manu, pela oportunidade de estar aqui. Estou adorando. Está sendo muito gostoso rever essa trajetória da Frances, assim, na sua voz, pelo teu olhar. Foi um grande presente que você me deu, me abrir esses artigos e me trazer de volta essa história do Jardim Secreto. Bom, eu acho que, assim, por que essa história... Eu acho que essa história, ela começa com Era uma Vez ou Não Era Uma Vez, né? Na verdade, ela quer nos mostrar... Boa tarde, boa tarde. Na verdade, acho que o que ela quer nos mostrar é que nada é o que parece. Então, a heroína da história, uma criança, né, como a Manu traz, nos contando uma história infantil que não é tão infantil assim, né? Porque, na real, ela trata dessa natureza básica feminina que é a transformação, a alquimia, a nossa capacidade de transformar as coisas, né? E aí a gente pode voltar às nossas raízes históricas, né, e pensar: quem criou o pão? A mulher. Quem criou o vinho? A mulher. Quem criou a cerveja? A mulher, né? Todas essas representações, elas nos falam dessa nossa capacidade alquímica, transformadora, de transformar algo em outra coisa, né? E eu acho que, no final, para mim, a essência dessa história é sobre isso, né? É sobre transformação, é sobre alquimia, e sobre a nossa capacidade de mudar, transformar e ensinar pela via do afeto, pela via do amor, né? Porque é isso que essa menina faz, né? Ela transforma muitas vidas, a começar pela transformação concreta do jardim, né? E por uma transformação que se inicia internamente, né? Simbolicamente, dentro dos personagens daquela história, como, por exemplo, a criança doente, né? Que, na verdade, também não era uma criança doente, né? Então, de novo, nada é o que parece ser, né? A criança doente não era tão doente assim, mas ela precisou de um olhar de uma outra criança saudável, um olhar amoroso, corajoso, né, e curioso, que queria perguntar: mas o que há por trás dessa doença? O que há por trás dessa cadeira de rodas? O que há por trás desse quarto trancado? Quem é essa criança que está aí? Qual a história dela? O que há por trás desse tio que nunca aparece? Né? E assim, essa curiosidade ativa vai levando ela a construir essas descobertas, né? E ao mesmo tempo, transformar aquele jardim seco em algo vivo, potente, né? E o quanto essa jornada dela muda a vida do tio, muda a vida do menino, né? E aí a gente vê que a grande mola propulsora do universo é o amor, né? Que eu acho que o livro também é sobre essa força do amor. Tudo começa numa curiosidade, né? De saber o que há atrás dessa porta trancada desse menino, o que há atrás dessa porta que ninguém me deixa entrar, que é um jardim, que um dia foi lindo, mas não é mais porque secou, né? Porque morreu, mas que ainda pode voltar a nascer. E aí, de novo, a gente pode fazer uma referência, um paralelo com a história, as histórias do livro Mulheres Correm com os Lobos, né? Que ela traz muito viva, muito potente, uma dessas grandes sabedorias femininas, que é essa conexão com os ciclos de vida, morte e vida, né? Então, o jardim que morreu pode voltar a nascer, assim como a nossa alma, assim como a alma do tio, né? Que também estava mortificada há muitos anos e sem vida e seca pelo luto da mulher perdida, mas que poderia voltar a nascer se alguém pudesse injetar ali uma dose de amor, de afeto, de vida, né? Voltando à vida aquilo que tem sentido, aquilo que tem valor, né? E aí isso também é uma outra história do livro Mulheres Correm com os Lobos, que ela loba, né? Em que ela nos ensina a cantar
sobre aquilo que, os aspectos da nossa vida que já morreram, mas que têm valor psíquico e que se a gente cantar o hino da criação, eles voltam a viver. Então, em algum sentido, eu acho que é isso que essa menina faz. Eu acho que ela aprende a cantar o hino da criação quando ela abre aquela porta do jardim e ela começa a dar vida àquilo que estava morto. Ela começa a cantar o hino da criação sobre todas aquelas plantas que estavam mortas. E ao fazer isso, ela descobre que ela pode fazer o mesmo pelo primo e pelo tio. Então, eu acho que é muito sobre essa nossa capacidade feminina, né? De aprender a cantar esse hino da criação e dar vida aos aspectos da nossa vida, interno, externo, que possam, por algum ou vários motivos, terem morrido, mas que precisam voltar a viver. Eu acho que é sobre isso essa história, e eu acho que é esse o ensinamento que essa história me deixa. Curiosidade, amor e criatividade. Coragem também. Que lindo, Ju. E essa. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ó, já podem, quem quiser falar, já se sinta à vontade para conversar. É, Ju, só indo um pouco mais a. Ah, aqui a Paty está falando, que lindo. Paty, querida. Indo um pouco mais a fundo nessa coisa da curiosidade, né? Que você sempre fala isso, que a curiosidade ela é muito da criança, né? A curiosidade é a criança que está dentro da gente, né? Quando a gente está curioso para a vida, mesmo a gente sendo já mais velho, a gente está acessando a nossa criança interna. A gente está dando vida e voz a essa criança. E a gente também está deixando que essa criança nos conduza a uma intuição, né? De certa forma, curiosidade está relacionada à intuição. A Mary Lennox, ela fica o tempo inteiro atiçada pela curiosidade. O que será que tem lá? Não, mas... E aí, em alguns momentos, ela fala, eu poderia perguntar, mas eu não vou, eu quero descobrir. Ela fala assim, né? Eu vou descobrir qual é, que porta é essa, onde é que fica a biblioteca, onde é que fica isso. Ela vai tateando, né? Então, de que forma a curiosidade nos conduz à nossa intuição? E o que é a intuição? Porque a intuição nos cura, né? E foi um pouco isso que a Mary Lennox nos ensinou e que a Frances, mais do que todas, nos ensinou. Como é que você percebe essa relação? Então, a intuição ela é como um músculo, né? Quando a gente utiliza, ela funciona maravilhosamente bem. Quando ela cai no desuso, ela atrofia. Né? Então, a Clarissa Pinkola Estes, no Mulheres Correm com os Lobos, ela fala muito sobre a intuição. Em especial no capítulo 3, a Vassalissa, que foi a história que a gente viu recentemente no nosso grupo de encontros. Inclusive, eu estou vendo algumas das meninas que estão lá com a gente, a Cris, a Jéssica, muito legal. Então, nessa história da Vassalissa, uma das coisas que ela nos ensina, essa história, é como desenvolver, como resgatar a intuição, né? Porque todos nós somos dotados de intuição, só que ela acaba caindo no desuso. Por quê? Porque a intuição, ela é algo passado de mãe para filha, né? Não a intuição ela é básica, ela é nossa, a gente vem com ela, tá dentro da nossa mochila, mas a capacidade de crer nessa voz interior que nos diz, vem por aqui, não vai aí, não, essa pessoa não é legal, não, esse não é o amor verdadeiro. Então, essa capacidade, essa confiança nessa voz, ela é passada de mãe para filha, ela é passada de mulher para mulher, e foi essa cadeia de oralidade sobre a intuição que se perdeu. Então, quando a gente volta e lê Mulheres Correm com os Lobos, é isso que a gente tenta resgatar, que a gente tenta refazer. E esse conto, ele traz os 9 passos para a iniciação feminina. E a Clarissa nos mostra que a gente faz a iniciação feminina para resgatar esse órgão, para resgatar esse poder intuitivo feminino da intuição. E ela mostra para a gente que uma forma da gente fazer isso é exatamente a gente ativando a nossa curiosidade, porque a curiosidade ela nasce de um interesse, né? De um interesse em responder a uma curiosidade inata, como a da menina do livro. O que tem atrás dessa porta? Por que ninguém quer deixar eu acessar essa porta? Quem é essa criança que grita à noite? Onde que ela está nessa casa? Né?
ela é doente? Mas que doença é essa? Será que ela realmente é tão doente assim? Quem contou essa história de doença para ela? Por que ela acredita nisso? Então, ela vai se fazendo as perguntas e ela vai ouvindo as respostas. Né? E ao ouvir as respostas e ao ouvir, porque assim não se trata só de ouvir, todos nós ouvimos, se trata de acreditar nas respostas que a gente ouve e segui-las. Então, o que alimenta a nossa intuição feminina é não só ouvir todos nós ouvimos, mas é acreditar e é dar voz a isso que a gente escuta, ou seja, segui-la, seguir as orientações dessa voz da nossa intuição que só quer a nossa preservação, né? O que ela quer é nos preservar ao máximo, é provocar, nos ajudar para que a gente tenha o mínimo dano possível à nossa alma. Por isso que ela fala para a gente, não é por aqui, é por ali. Essa pessoa não é boa para você. Esse não é o amor verdadeiro, porque ela quer o mínimo dano possível para nossa alma. Muito bom. E Cris está aí, tá, né? Cris, Cris é a nossa comentarista oficial de adaptações literárias para o cinema. E a Cris assistiu, né, algumas adaptações do Jardim Secreto, e a Cris realmente, eu estou brincando, mas a Cris realmente ela é mestranda, né, Cris, em análise do cinema, né, e psicanálise, nessa correlação do cinema, psicanálise e literatura. E ela também é formada em cinema, então ela tem esse olhar cinematográfico para os livros que a gente está lendo. Então, eu também sou formada em cinema, também me especializei em roteiro, então por isso eu tenho também um interesse especial em trazer esses temas aqui para o grupo, e mais além, na verdade, assim como aconteceu comigo, tanto com Jane Austen quanto com a Frances, eu conheci as obras dela, pela primeira vez delas, pelo cinema, né? Eu acho que o cinema abre essa porta da curiosidade da gente, né? Para o que é o livro original, né? A gente vê a história e fica, mas como é que é esse livro? O que tem? Porque muita coisa do livro não vai para o filme, isso sempre, né? É sempre um corte, é sempre uma seleção para a gente ter ali uma edição e uma linguagem que se adapte à tela e também que faça sentido para o diretor, é sempre um olhar, né? Então, Cris, como é que você percebe as adaptações literárias do Jardim Secreto para televisão e cinema? Boa noite, pessoal. Obrigada, Manu. Oi, Ju. Eu vou vê-la aqui. Bom, gente, para quem não me conhece, a Manuela já disse um pouco de mim, né? Mas eu vou me apresentar melhor para quem está chegando agora. E meu nome é Cristina. Na realidade, é Ana Cristina, né? Meu nome é Cristina e eu sou formada em letras e fiz 2 especializações em cinema na Faculdade de Comunicação. Também durante a graduação eu desenvolvi 2 projetos, um de bolsa do PIBIC e a outra voluntária pelo PET, e ambas eu tratei de literatura comparada, afunilando para literatura e cinema, as interfaces da literatura e cinema. Atualmente sou mestranda pela mesma faculdade de literatura da UFBA de literatura e cinema, tratando das interfaces entre essas 2 artes. Já fui fundadora também de um clube de leitura aqui em Salvador, do cineclube aqui em Salvador. Também montei um cineclube na faculdade. Então, isso faz muitos anos, né? E isso foi até 2005. E depois disso eu acabei passando no concurso público, fui para o lado da administração, e aqui o clube de leitura, tenho muita gratidão por ele, porque aqui nesse clube de leitura, me levou de volta para os estudos da literatura, sabe? Eu já estava muito tempo estudando administração e direito, que eu desisti da faculdade de direito por alguns motivos, e quando eu entrei aqui no clube de leitura, eu me senti com desejo de retornar às minhas origens, né? Então, eu entrei no mestrado, e agora eu também sou doutoranda em psicanálise, porque eu também quero fazer a correlação, né? E por conta disso, eu assisti a várias adaptações, inclusive tem uma adaptação de 1919, foram 8 anos
depois que o livro foi publicado, que é muito bonita. Inclusive, está no YouTube, em preto e branco, se por acaso alguém quiser assistir. Tem uma adaptação também em desenho animado, que está também no YouTube, foi de 1994, e tem algumas outras, né? Então, o que eu acho interessante nessas adaptações é justamente o olhar de cada diretor, que eles conseguem, com grande proeza, fazer um olhar contemporâneo dentro de uma obra antiga, né? E eu assisti realmente esse de 2017, mas esse é um filme que eu nem classifico como um filme Jardim Secreto. Ele é um filme interessante, porque o diretor realmente faz uma viagem enorme, né, inclusive em cima da peste e tudo mais. Se fosse um filme feito recentemente, eu diria até que ele se inspirou na pandemia que nós tivemos agora, mas não foi. É realmente uma viagem aquele filme. Dá para assistir e tirar vários perfis, vários estudos psicanalíticos daquele filme. Mas o filme que eu escolhi para falar com vocês hoje é o mais recente. Por que eu escolhi esse filme? Porque esse filme ele é mais voltado para o momento mesmo em que nós estamos vivendo hoje e que eu passei também, porque com essa pandemia eu adquiri uma ansiedade gigantesca, né? Um pânico enorme, que eu não saía nem para ir no mercado, não saía para lugar nenhum, ficava dentro de casa o tempo todo, e com pânico o tempo todo. Então, eu adquiri uma ansiedade muito grande e tive que fazer terapia e tudo mais. Estou fazendo ainda terapia. E esse filme, ele vai falar justamente isso, o que a depressão, a perda, o luto faz com as pessoas, né? E como isso atinge de uma forma tão grave uma pessoa, que é justamente o que o diretor e o roteirista quis mostrar. Esse roteirista chama-se Jack Thorne, falando aportuguesadamente, ele é o mesmo roteirista de Enola Holmes, não sei quem conhece aqui, é o mesmo roteirista de alguns episódios só das séries Skins e Shameless, né, que são séries contemporâneas, né, séries novas. Então, ele mudou algumas coisas da história, que, aliás, os críticos detestaram, porque ele mudou a personalidade das crianças, a relação entre eles, mudou a característica da fisionomia das crianças também, né? Inclusive, Dixon é completamente diferente do que está no filme, mas isso não modifica em nada a história, né? Esse filme também, diferente das outras adaptações, cada adaptação se passa de algum problema que aconteceu com Mary. Em uma adaptação, os pais morreram por conta de um estouro de elefantes, o outro morreu por causa de um terremoto e teve um eclipse. Nesse, a história vai se passar em 1947, quando tem uma tensão entre a Índia e o Paquistão, no momento aí que o Paquistão vai conseguir a independência, depois vai ter uma luta sobre a Caxemira, essas coisas assim. Então, cada diretor, ele adapta dentro de E o interessante é que esse filme, ele não foi nem para os cinemas, porque ele ia ser lançado em 2020, justamente no momento da pandemia, né? Então, ele foi lançado só nas redes sociais, né? Então, uma coisa que eu anotei aqui é que eu queria fazer uns slides, mas eu estou tão voltada para o Morro dos Ventos Uivantes, que eu acabei, até falei com a Manuela que ia fazer uns slides do Morro dos Ventos Uivantes, mas eu não fiz esse daqui. Mas não tem problema, né? É só um comentário, não é uma aula nem nada, né? Então, por conta quem gosta mesmo do livro, quem é fã do livro, pode se frustrar um pouquinho por causa desse filme, justamente por conta disso, porque o jardim não vai ser construído. O jardim é um local para as crianças brincarem, desabafarem, saírem daquele ambiente melancólico que é a mansão, né? A mansão, ela, inclusive, os produtores, em notas dos produtores, eles falaram que aquela mansão, aquelas cenas da mansão foram inspiradas em 2 filmes, um de Hitchcock, que foi Rebeca, a Mulher Inesquecível, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas ele é uma espécie de a sucessora, sabe, da novela da Globo, a sucessora de uma mulher que casa com um rapaz que tem a outra, o fantasma da outra ainda rondando pela casa. E Jane Eyre, de Orson Welles, que eu assisti.
Gente, o filme de Orson Welles é muito lindo, de Jane Eyre. Eu gostaria até de recomendar a vocês. Eu não tinha assistido esse filme ainda. Mas, enfim, então aquela mansão, né? Aquela destruição, aquele fogo, tudo. Então, foi algo que não tem no livro, né? Não é algo que tem no livro. Cris, eu ia comentar isso. Me lembrou muito Jane Eyre, o filme. Exatamente, eu tive a mesma. Eu não sabia disso, não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas assistindo o filme, eu falei, gente, esse fogo é do Mr. Rochester, não? Né? É uma coisa. Essa casa aqui, esse fogaréu aqui, é de Jane Eyre, né? Totalmente. Eu achei muito, realmente, é bastante. Essa mensagem chegou para mim, né? Pelo filme Chegou, mesmo. né? Eu não sabia disso, mas eu senti isso exatamente. E no início do filme de Rebeca, Mulher Inesquecível, você vê logo no iniciozinho assim, a câmera passando por dentro de um jardim, que é idêntico como chegando na mansão, dentro de um jardim melancólico, sabe? Também da mesma forma como ela chega naquele ambiente melancólico, horrível daquele jeito. Inclusive, é uma mansão totalmente diferente do filme, que as mães das crianças moram lá como fantasmas, né, nesse filme, sabe? Então, é por isso que eu achei esse filme muito interessante, porque é um filme que, para as pessoas que sofreram com a pandemia, eu acho que esse filme vai ajudar bastante, porque ele mostra esse recomeço. Então, esse diretor, eu anotei aqui, ele vai abordar um lado mais dramático do que fantástico. O fantástico vai ter só dentro do jardim. E no jardim, ele já está construído. As crianças não chegam lá e vão construir o jardim. O jardim já está lá, magnífico. E como os produtores são também os produtores de Harry Potter, eles colocaram as coisinhas de Hogwarts lá dentro. Essa aí já é uma visão minha. Eu que estou falando, eu, Cristina. Não li em lugar nenhum que eles botaram as coisinhas de Hogwarts. Aliás, os críticos falam que nem precisavam colocar que eram produtores de Harry Potter, porque não tem nada. Mas como não tem nada, se a menina recebe a ajuda dos galhos para poder subir no tronco de árvore, os galhos vêm e ajudam a subir, ou então a brisa passa nas árvores e elas mudam de cor. Então, tem muita fantasia ali, tá muito fantástico. Então, isso é de Harry Potter, né? A forma como ela entra no jardim me lembrou um pouco Alice, no País das Maravilhas. Alice. A Alice cai no buraco, num jardim, né? Numa Isso. árvore, ela cai num buraco ali e cai no País das Maravilhas, né? E ela sai assim, né? Rolando, caindo. Exato. E a menina também, né? Mary Lennox, quando entra no jardim nesse filme, na verdade, ela leva um tombo, né? Ela tá em cima de um muro, leva um tombo, pois é. E vai rolando, e aí cai lá. Eu falei, fez igual a Alice, ela, né? Foi bem Alice. E realmente tem muito dessa coisa da magia de Harry Potter, né? Mas isso eu achei muito bonito. Foi uma parte que eu vi um ponto alto do filme. A parte dos efeitos visuais, das flores, das paredes, o passarinho. Isso eu achei. Tudo é muito bonito. Aí, esse diretor, ele teve uma visão diferente, né? Ele quis colocar, diferente do livro, em que a mudança foi um processo, a própria menina sofreu mudança. Esse diretor ele colocou um cachorro para ser amigo da menina, porque, né? Porque provavelmente ele teve um cachorro. Quem não teve um cachorro, né? Que o cachorro não modifica nossas vidas, né? Então, a menina precisava. O filme precisa ser mais mais conciso, né, do que o livro, né? Então não vai, até que tenha tempo de ter amizade com Marta, ganhar uma corda, sair pulando. Então tudo isso é diferente, né? E aí ela tem um cachorro, né? E outra coisa que ele mostra é que sobre essa doença do menino, né, que a gente chama de síndrome de Munchausen, que é justamente essas doenças psicossomáticas que podem ser transformadas em doenças de verdade, porque se Mary não chegasse até Colin, ele ia acabar morrendo mesmo, né? Então, esse diretor, ele vai apostar mais no dramático. Você vê que fora do jardim, a tonalidade é aquele tom pastel, né? Aquele tom
não tem cores, aquelas cores maravilhosas. Então, ele faz mesmo, a trilha sonora provoca uma emoção em você, né? Você nem escuta que está... O telespectador nem escuta. Tem uma... Quando a gente estuda cinema, talvez você se lembre, tem um livrinho, que eu esqueci o nome agora, que é um livrinho clássico para quem estuda cinema, que mostra uma experiência, né? Nessa experiência, o diretor ele mostra para um telespectador uma criança triste e uma... Não, mostra... Como é mesmo, gente? Mostra uma criança triste e mostra comida. O que é que você acha que está acontecendo ali? Aí o telespectador acha que é fome, né? Que está com fome. Para cada pessoa, ele mostra a mesma foto, uma foto diferente e a comida. E cada um, a depender da sua visão, ele vê coisas diferentes, né? Mas ele está mostrando a mesma foto, a mesma comida, mas ele mostra um mote, faz tipo um mote poético, né? Antes disso, ele mostra uma cena que vai induzir você a achar que aquela cara, aquele rosto e aquela comida vai significar alguma coisa relacionada àquele mote inicial, que é a mesma coisa que esse diretor faz. Ele faz todo aquele drama, porque nesse filme não mostra Colin se regenerando aos poucos, né? Ele vai se regenerar quando o pai vai encontrar, quando acontece o fogo, quando destrói o passado, e aí vem um novo começo, né? Naquele drama todo, aí o menino vai e anda, né? Só é revelado no final que ele realmente não tem essa doença. Então, esse diretor faz essa eu achei genial, sabe? Eu achei genial, porque é uma visão, assim, realmente maravilhosa desse filme. Uma outra coisa que eu anotei aqui é justamente dessa parte de que no livro a metáfora para um novo recomeço vai naquele processo ao longo da história, né? E nesse filme não, nesse filme vai pelo choque. É um choque. Bom, explode a mansão, que ele não sabe nem porquê, né? E mostra no final eles reconstruindo a vida. Então, eu acho isso assim muito, muito genial para os dias de hoje. Sabe? Principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas, os telespectadores desse filme, são pessoas que passaram por uma pandemia, que sofreram perdas, né, que sofreram muito. Então, eu acho que esse filme ele dá um sopro de esperança. Talvez os críticos não tenham analisado por aí, porque o Crítica sai antes do filme ser lançado, né? E antes do filme ser lançado não havia pandemia. Verdade. Né? Então, talvez se a crítica escrevesse alguma coisa hoje... Só para falar, teve as versões para o cinema foram em 2019, 2019, 1949, 1975, 1987, 1993, 1994, que foi o desenho animado, 2017, que foi aquela viagem, e 2020. São muitos filmes, uma reinvenção de um único livro que conta diversas histórias. Inclusive, aqui no Brasil, tem um filme chamado Jardim Secreto de Mariana, que não tem nada a ver com um jardim, mas tem a ver com uma transformação da vida dela quando ela se divorcia, sabe? Então, o filme remete justamente a uma transformação. Foi do ano passado, não foi, Cris? Acho que esse ano passado. Exatamente. Então, eu acho genial. Então, essas adaptações, eu gosto muito de estudar o contexto, a conjuntura, né, para poder entender o diretor, né? Infelizmente, a crítica trabalha muito com gostei e não gostei, né? Porque é fiel ao livro, porque não é. Mas não tem como, nunca vai ser fiel ao livro. Quem reescreve faz uma nova história. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Assim, né? Exatamente. É sempre uma visão, né? É sempre uma interpretação do que está vindo, né? E aí... E também tem a história da relação com o passarinho, né? Que é linda a relação. Que no próprio livro que a gente mandou na box, ela dedica um artigo só para falar
dessa relação com esse passarinho que existiu de verdade na vida dela. Eu gostaria até de comentar um pouco das aves que eu cheguei a anotar aqui, mas acabei me passando, porque eu crio aves, né? Eu crio 2 calopsitas. E só depois que eu passei a criar calopsita, depois desse advento da internet, de vídeo, gente, eu sou velha pra caramba. Quando eu formei o Cineclube, eu estava na faculdade ainda, o Cineclube era presencial, a gente espalhava cartazes na cidade toda, tínhamos apoio da Fundação Cultural, trazíamos cineastas para cá, professores de cinema, nós exibíamos os filmes nas salas da Fundação Cultural, depois nós conversávamos, e tudo presencial, nem de som, não existia negócio de internet, era tudo... Então, é uma coisa muito antiga, então eu me lembro muito bem quando isso aqui era tudo mato, né, quando não existia nada disso. Então, com o advento da internet, a gente vê o jabuti jogando bola com o cachorro, a gente vê passarinho. E eu vejo as minhas calopsitas como elas são inteligentes e elas são capazes de compreender os sentimentos que nós temos. Não é só o cachorro. Então, eu achei bem interessante ela colocar a ave com aquele auxílio para a menina, porque isso pode ser a ave mesmo, ou pode ser a própria menina colocando na ave as próprias intuições, né? Porque nós temos intuições. Quantos de nós aqui não tivemos a sensação de não ir por um caminho, mas a gente foi assim mesmo e quebrou a cara? Né? Eu vejo como assim, como um anjo, sabe? Um anjo protetor, a ave. Acho que a Cris congelou um pouquinho. Cris, está me ouvindo? E, meninas, e vocês? Quero ouvi-las. Dona Leia, beijinho, tô te vendo, querida. Mar, Annelise, Natália, Érica, Amanda, Laís, Andernia, Sila, Camila, Pati, Ana, Denise, Jéssica, Nátia, todo mundo. Ei, Manuela, tudo jóia? Tudo bom? Tudo bem. Esse livro, né, Jardim Secreto, traz para mim, assim, nossa, eu não sei nem explicar, eu tô até emocionada aqui, vendo os relatos e tudo. A minha versão, assim, é de 1993, né, que eu assisti, na verdade, primeiro o filme, né, e eu lembro, assim, me traz uma coisa tão boa, porque é da minha infância, e é com a minha irmã e tudo, a gente ia assistir, e aí quando surgiu, falando do livro, eu falei assim, nossa, eu não tinha lido ainda. Aí eu falei, nossa, será que vai ser a mesma coisa que é do livro? E eu fiquei tão encantada quanto, e assim, é maravilhoso, né? É exatamente essa questão me trouxe do livro a questão assim de segurança. Aquele lugar era um lugar tipo de refúgio, né? De segurança, como a Cristina falou aí, na época que a gente está vivendo hoje, da pandemia e tudo. Eu não assisti o filme de 2020, mas é questão mesmo do refúgio, deles estarem naquela questão de segurança e de renovação, né? De tudo deles, renovação de cada um deles ali, né? A Mary chegou ali toda mal-humorada, toda introvertida, e o outro também que tinha aquela doença que não existia, né? Então foi sei lá, uma forma de cura, né? Tanto espiritual quanto física, né? Então, é maravilhoso, viu? Obrigada aí por estar passando isso pra gente. Você, Cristina, Marcela, Manuela, todo mundo. Viu? Opa, estava sem áudio. Que bom que você se sentiu tocada por essa história. É o que você falou, eu também sinto a mesma coisa. É uma história de infância, mas que nos conecta com muita força também ao que somos hoje, a criança que vive em nós ainda hoje e que nos impulsiona na nossa vida, né? E que nos faz ouvir e enxergar os passarinhos aí nos guiando para onde ir, que portões abrir, né? Que portas a gente tem que abrir para a gente encarar desafios e desconhecidos e curas, né? Que chegam através dessa história. Agora, é engraçado, assim, eu fiquei pensando no que a Cris falou, os filmes colocam diferentes versões na Índia, né? Diferentes histórias e épocas. Mas o livro fala de uma epidemia de cólera, efetivamente, né? Que mata esse pai e essa mãe. E
E a história dela, especificamente, eu acho muito importante, assim, a Frances tocou num tema que era o abandono infantil, né? Como as crianças eram abandonadas completamente. Essa mãe não queria essa filha, essa mãe não queria ver essa criança. Essa mãe, Nath tem uma história bonita para contar hoje também, que eu já sei. O quanto a infância, assim, a infância nunca foi fofa, né, antigamente, né? Acho que ela começou a ser melhor a partir de muito pouco tempo para cá. Assim como eu falo muito do casamento por amor, o conceito de família feliz, envolvida por amor, não só marido e mulher, mas com as crianças, também é um conceito muito recente. E própria Rainha Vitória e Príncipe Albert foram muito precursores em expor, porque o Albert era muito paizão e gostava de expor a relação que ele tinha com os filhos mais próxima, né? Que não deixava relegado aos tutores. O que o Jardim Secreto mostra é uma menina que nasce muito bem nascida, num berço de ouro, mas completamente renegada aos cuidados dos serviçais, né? E ainda mais pessoas que eram que falavam outro idioma, né? Que tinha ali, que tinham seus dialetos e tinham outra cultura, e ela então, isso muito explica uma Mary Lennox muito invocada, desconfiada, né? E achei até, assim, agora pelo ponto de vista criativo da escrita, das soluções que a Frances deve ter pensado para a história dela, esse abandono todo justifica acontecer uma epidemia de cólera e essa epidemia não chegar na Mary Lennox, porque a Mary Lennox vivia isolada. Então, já que ela vivia nesse isolamento, assim como a gente vive na pandemia, a questão do isolamento vem como uma solução para diminuir a epidemia, a Mary Lennox ela naturalmente foi isolada desde criancinha, então passa uma epidemia de cólera e essa epidemia não chega até ela, porque a aia dela, que se contamina, morre antes, talvez, de contaminar a menina. Nenhum outro servente lá tinha muito contato com ela, ninguém via a menina, nossa, essa é a menina que ninguém vê nunca, né? Quando finalmente encontram ela. Então, isso serve à história. Então, até pensando assim, pelo ponto de vista já das escaletas, o que serve ou não serve para a narrativa, foi providencial essa menina ter sido tão abandonada, porque aí a cólera não impacta nela e aí a história pode acontecer. Ela sobrevive sozinha e aí tem início a história, né? Então é interessante também pensar essas soluções que a história precisa ter para fazer sentido. Nath, fala, por favor. Oi, gente. Então, o Jardim Secreto é uma história muito visceral, assim, para mim, que tem muita intersecção com a minha própria vida. E, assim, eu tenho 5 edições do jeito. Olha, que legal. Tô com 3 aqui, 2 não estão aqui. E você tá vestida meio de Jardim Secreto, não tá? Então, não sei, mas eu já estava assim, eu cheguei até atrasada, porque eu estava assim, eu estava pra rua aí com as crianças, eu estava assim. Assim, uma coisa que eu queria falar que faz ponte com o que a Cris estava falando a respeito desse filme, que eu acho interessante, assim, é que ele sintoniza uma questão que está presente no livro, mas no livro de uma forma sutil e no filme é uma proposta estética mesmo, que é desse espelhamento daquilo que está dentro e o que está fora, né? Isso está no livro, mas de uma forma muito mais metafórica. No filme é concreto, tanto que num momento lá que o menino vai... Eu revia esse filme de 2020 ontem com a minha filha. E um momento que o menino vai, fica muito triste lá no meio do jardim, tudo murcha. Assim, a minha filhinha falou assim, nossa, tudo tá triste também, né, mamãe? Então, ele traz isso. Isso é uma característica muito
do romantismo, né? Só que esse livro ele vai ser publicado muito tempo depois, e eu pensei que, como é uma história de infância, né, que remete à nossa própria infância, mais ou menos, mas remete, eu pensei assim que poderia ter sido uma inspiração mesmo, uma influência estética que vem como inspiração daquilo que a autora teve de lembrar da sua infância, né? Porque ela nasce justamente no ápice do romantismo. Então, ela com certeza teve influência disso de alguma forma, né, na própria infância dela. Então, isso é uma coisa que nesse filme é muito evidente. Eu gosto mais da versão de 93, mas eu acho que essa versão de 2020 também tem coisas bem preciosas. E eu acho que a fotografia dessa versão é maravilhosa, e acho que o jardim tem uma presença mais forte. Eu acho que a versão de 93, o jardim não tem a força que ele tem no livro, assim, isso é uma questão. Mas eu também conheci esse livro primeiro pelo filme, de 93. Eu era criança quando eu assisti, e teve uma identificação grande com a menina, porque, inclusive, fisicamente eu parecia muito com a atriz, mas existia, assim, uma história muito próxima, assim, com a minha história, que eu tive uma infância muito dura. Eu não perdi os meus dois pais, mas eu fui abandonada, assim, por um e por outro. E eu vivia, assim, no meio de uma casa que parecia um museu, assim, que era a casa da minha avó, com muitas coisas lindas, preciosas, muitos livros, mas eu tinha que fazer muito silêncio, porque eu não podia atrapalhar ninguém. E eu fui isolada, assim, de todo mundo. Eu não podia brincar com vizinha, não podia brincar com ninguém. Assim, eu era uma pessoa, assim, eu brincava muito debaixo da mesa. A minha maior lembrança, assim, era eu brincar sozinha embaixo da mesa com as minhas bonecas. Então, assim, muitas coisas. Quando eu vi esse filme, que eu já estava num outro momento da minha vida, eu era criança, mas eu não estava mais naquele lugar. Aquele lugar foi muito da minha primeira infância. Eu lembrei, assim, de quem eu era, e eu consegui entender um pouco, assim, quem eu era naquele momento, porque eu estava passando por um outro momento muito difícil, que foi o momento que eu tive um acidente e eu fiquei 1 ano na cadeira de rodas. E, de novo, fiquei muito abandonada, porque daí eu fiquei isolada, né, dos meus amigos, de tudo aquilo que eu construí, e eu tinha um grande sonho, que era de ser bailarina, e eu dancei balé, assim, minha vida toda. Depois eu pude voltar a dançar, mas não mais com o potencial de ser bailarina profissional. E eu estava na seleção do Bolshoi de Joinville, e eu não pude participar porque eu sofri um acidente praticando, e fiquei 1 ano na cadeira de rodas com a possibilidade de nunca mais voltar a andar. E foi nesse momento que eu assisti esse filme. Então, assim, esse filme ele me marcou muito. E uma coisa que assim, eu não vou ficar falando muito, mas assim, tem um link assim, com agora, assim, que na pandemia foi muito difícil para todo mundo, e eu tive questões de depressão, foi muito difícil assim, segurar a onda, principalmente no ano passado, né? O primeiro ano foi um ano horrível, o primeiro ano de pandemia, mas o ano passado foi mais difícil para mim. E um pouco antes da pandemia, nós perdemos o meu sogro, e foi muito difícil, assim, porque meus filhos pequenos, eles tiveram a experiência da morte pela primeira vez, e eles entenderam isso muito pequenos, e foi duro, assim, lidar com essa questão. E aí, no ano passado, a gente recebeu um dinheiro e a gente queria muito ter uma chácara. E era uma coisa, assim, que era um sonho meu. Eu tô com meu marido contando namoro já há 20 anos, mais de 20 anos. E a gente sempre quis ter, assim, uma chácara, ter um lugar e tal, mas, assim, simples, sabe? Uma coisa meio bucólica, assim. E aí a gente começou a procurar, a gente sempre procurou, e aí a gente começou a procurar um pouco mais, e aí, em maio do ano passado, a gente encontrou um lugar. E era um lugar que estava completamente morto, assim, morto mesmo. Só que quando a gente viu aquele lugar, a gente não viu a morte, a gente só viu a vida. A gente viu a nossa vida lá. A gente viu, assim, tudo que aquilo podia ser, sabe? E tanto é assim que quando eu olho para trás, quando eu mostrava foto assim para as pessoas, ninguém tinha essa mesma empolgação que eu tinha. Eu via muito mais naquilo. E era assim, tava tudo muito seco, tava bem difícil mesmo assim, o lugar. Mas a gente mudou assim
imediatamente. A gente só fez assim, o mínimo na casa, que tem uma casa. A gente só fez o mínimo para a gente poder entrar, porque não tinha forro, assim, algumas coisas assim. E entrou e a gente morou lá até voltar para a escola esse ano. Assim, a gente morou lá. E fomos cuidando, assim, muito trabalho mesmo, muito trabalho de todo mundo empenhado. E o lugar é um lugar lindo, assim, hoje é um lugar mágico, assim. Mas é um lugar mágico para a gente desde que a gente entrou. Não é só agora, que agora todo mundo que vê, assim, fala, nossa, que lugar lindo, não sei o quê. Quando eu posto uma foto, eu posto um videozinho, todo mundo fala isso. Mas a gente sempre viu isso nesse lugar. Então, e foi uma vivência assim, que trouxe a nossa família de volta à vida, porque a gente estava num lugar muito escuro, todos nós. Estava muito difícil para todos nós. E isso trouxe, assim, muito mais do que só um fôlego, trouxe uma nova perspectiva. E eu vejo muito essa questão no processo do cuidar, né? Porque quando você cuida de alguém, ou você cuida de algo com amor, você cuida de verdade, eu acho que você tem em você aquilo que você teria se você estivesse sendo cuidado, né? Foi algo que eu percebi, assim, cedo na minha vida, que com a maternidade veio ainda mais forte, porque apesar de ter sofrido tanto abandono e tantas coisas, assim, eu sou uma mãe muito carinhosa, sou uma mãe muito presente, eu sou uma mãe muito dedicada de dentro, não é uma coisa assim que eu quero ser, é uma coisa de dentro, assim, é visceral mesmo, eu sou muito, então eu não, e eu vejo isso nessa personagem, né? Porque o que eu vejo, assim, por um lado, esse tio e esse menino que tiveram tanto amor dessa mãe e dessa esposa, eles criaram uma relação de dependência que os deixou completamente fragilizados para conseguirem dar aquele passo. E eu vi essa situação quando meu marido perdeu o pai. O lugar que ele foi, a depressão, como foi difícil. E eu, que não tive isso, pelo contrário, eu criei uma força em mim para eu superar esse tipo de coisa. E o amor, a doçura veio à medida que eu pude cuidar, né? Porque isso também forma uma casca, como a Mary, né? No começo, né? Eu já fui aquela menina. Assim, eu não era mimada, eu não tinha aquilo tudo que ela tinha, mas eu era uma criança muito arredia, assim. E por isso, né? Só que aí, à medida que você vai cuidar, e isso veio, o que eu percebo assim nessa outra vivência com a chácara, né? Que a minha chácara se chama Jardim Secreto. A vivência, assim, foi mesmo que a gente estava num lugar de muita dureza, todos nós, assim, enquanto família, estava tudo muito difícil e a gente não estava conseguindo, assim, deixar o amor ser maior no nosso dia a dia. Ele estava lá, é claro, mas ele estava muito escondido. A gente estava muito duro, assim, segurando a onda e doído. E lá a gente conseguiu todo mundo se unir e cuidar, e o amor florescer, e esse amor de dentro voltar, né, para todo mundo, assim. Então, essa chácara, ela salvou mesmo a minha família, as relações, assim, foi uma coisa, assim, bem... E do passarinho, assim, a experiência que eu tenho, que eu tive com a chácara, né, é que quando a gente começou a cuidar da chácara, os pássaros voltaram. E foi uma coisa muito impactante para a gente, porque assim, quando a gente mudou para lá, tinha o tucano que vinha, já deixava a gente, nossa, né, tal, mas não tinha quase passarinho, sabe? E aí, assim, uns 2 meses depois, que a gente já estava lá regando, cuidando, tirando mato, né? Nossa, foi uma coisa assim espetacular. A gente acordava cedo e ia tomar café da manhã na frente de um janelão assim e ficava lá. Se deixasse, a gente perdia a hora, sabe, de aula online, de reunião, vendo os passarinhos. E daí compramos livro para procurar qual que era o passarinho. Assim, muitos pássaros vieram. Os passarinhos voltaram para a chácara. E são muitos, assim, né? Que cada vez tem outros. E os outros animais vieram e tudo foi voltando, assim.
Então, acho que eles foram os primeiros, assim, a perceberem, assim, essa vida que voltou, né? Depois das plantas, é claro, porque eles eram pelas plantas, né? Mas, assim, de animais, eles foram os primeiros animais que perceberam que a vida voltou para aquele lugar, assim. Era isso, assim, eu agradeço muito, assim, foi uma coisa muito especial, assim, quando eu vi que ia ter o Jardim Secreto, porque eu entrei, foram as duas coisas, por coincidência, aconteceram juntas, né? Eu conheci o grupo e com isso, assim, eu dei vazão para um outro caminho meu de pesquisa, eu criei coragem, assim, para fazer coisas que eu não estava com coragem de fazer, e eu estava num lugar também muito ruim, como profissional, né? Eu sou professora, vocês muitas sabem, né? E aí eu tive coragem de ir para outros caminhos e lancei uma chamada de uma revista. Falei assim, tudo bem, não sou conhecida por essa área de pesquisa, mas eu vou arriscar, e foi super bem recebido. Agora eu vou dar uma disciplina. E fui indo, assim, né? E foi junto, foi e-books e a chácara. As duas coisas aconteceram no mesmo mês. Assim. Então eu tô quase que assim, um pouco mais de um ano, né, assim, nesse ciclo, assim, né? E tô num lugar muito mais feliz, assim, muito mais sereno. Né? Nath, muito linda a sua história e forte. Acho que todo mundo aqui se emocionou te ouvindo, né? Difícil não se emocionar ouvindo você. E impressionante como você é inspiradora, né? Porque você falou de um abandono muito forte e a mulher que você é, que essa mulher é incrível, né? Porque você é a nossa Martha Stewart, né? Que é aquela pessoa que, né, costura, mas ao mesmo tempo que faz assim a roupa de época e ao mesmo tempo é a doutora, né? Então, tipo, é uma coisa em literatura alemã. Então, não é pouca coisa, é muita coisa o que você é, o que você conquistou. E essa história do jardim, acho que só reforça a sua capacidade de trazer vida aonde está seco, né? Aonde não tem, você faz ter, né? O passarinho não tinha, você fez eles voltarem. Então, isso é muito bonito e muito, muito. Eu fico até com vontade de chorar. É muito emocionante. Desculpa. Anne pode falar que eu não tô. Acho melhor a Anne falar. Olha, eu tive que pensar muito sobre o que eu falaria para eu não chorar logo de início. Então, na verdade, eu estou falando tudo isso para vocês na minha cabeça há muitos dias. Para eu conseguir, assim, porque eu tinha falado com a Manu, assim, por cima dela, ela falou, não, fala assim, e aí eu falei, tá bom, eu vou Mas eu só sabia do sítio, né? Eu não sabia do... você não sabia do todo. O todo é muito bonito. É difícil. O todo é muito bonito, assim, eu choro de emoção por achar muito bonita, uma trajetória muito inspiradora. E acho que é isso, assim, esse poder de renascer que todo mundo tem, né, dentro de si, mas que nem sempre sabe que tem, né? E especialmente neste momento da pandemia, que muitas pessoas perderam muito, né? Então, é muito bonito, realmente. Assim, eu particularmente, ontem jantei com uma amiga que até faz parte do nosso grupo também, de um outro grupo que a gente tem. Ela descobriu um câncer também, está se tratando, e o nome dela, até vou revelar aqui, mas assim, nem é nenhum segredo para ela também, é Gardênia. E foi justamente na box do Jardim Secreto que ela descobriu. E essa capacidade de cura, né, que tem a ver com a história, que tem a ver com o nome dela. Então, eu chamo ela de Garden. Então, também me emociona um pouco, tô tentando falar, gente, desculpa. Me emociona um pouco por isso, porque é a nossa capacidade de cura o tempo inteiro sendo convidada a ser experimentada. Né? O universo nos dá desafios muito grandes, mas a gente tem essa capacidade dentro da gente de se curar. Isso é fato. Quantas mulheres passam por desafios enormes e se curam, né? Então, é muito bonito ver esse ciclo, que quando a gente abraça, o universo nos ajuda, né? E você abraçou você mesma e o universo te trouxe, né? A Paty sabe da história.
Anne quer falar. Anne, fala, por favor. Eu só queria dizer que, assim, um dos meus autores preferidos é o Brecht. E tem uma frase dele que me veio na cabeça enquanto a gente estava falando e tal, que eu achei aqui, que é assim: achem estranho aquilo que não é estranho. Achem difícil de explicar o que é comum e difícil de entender o que é a regra. Nunca diga, isso é natural. Eu acho que tem muito a ver assim, com isso, quando você começou a falar da questão da curiosidade da menina, que é isso, né? E essa questão de você transpor barreiras, é você não ter aquilo que você tem como algo natural, você buscar o outro lado, você buscar, né? E isso tem a ver, você me falou da sua amiga e você falou de mim, assim, eu tenho um grupo, né, um projeto que eu faço peruquinha de lã para criança com câncer, né, desde 2018. E há pouco tempo eu consegui levar esse projeto lá para a Unesp, porque esse projeto é um projeto assim muito especial e é um projeto que, quando você trabalha com as mãos, assim, isso também ajuda muito na saúde mental, né, da gente. E as universidades estão muito doentes, né? Já desde antes da pandemia, assim, a gente tem passado por coisas muito difíceis com docentes, mas sobretudo discentes. E então essa preocupação com a saúde mental é algo bem sério, assim, dentro da universidade. E eu trouxe esse projeto. E aí, com a pandemia, a gente não pôde fazer as oficinas e tudo mais. E a semana que vem eu vou fazer a primeira oficina, né? E eu tô tendo um maior problema, porque eu tenho um problema com a questão da divulgação, assim, porque tem que passar por alguns trâmites, né? E o pessoal da divulgação não faz a divulgação. E, assim, tudo o mais difícil eu fiz, colegas ajudaram, passou por departamento, sabe? Todo mundo, né, agilizando. E a divulgação não sai. E aí eu escrevi um e-mail, porque, assim, eu também tenho o meu lado Mary Lennox ainda. Eu também, às vezes, sou muito grossa. Porque, às vezes, as coisas faz parte de mim. E eu mandei um e-mail meio, assim, atravessado para o pessoal, falando, né, que precisava fazer tal. E daí a pessoa lá escreveu para mim assim que esse era um evento como outro qualquer, que portanto tinha que passar por um trâmite como outro qualquer. Daí eu falei assim, não é um evento como outro qualquer, porque nós vamos fazer peruca por uma demanda já concreta. Eu não vou fazer uma coisa e quem vai aprender. Assim, tem um grupo de crianças de um centro específico que está esperando essas perucas. Eu tenho que chegar com 40 perucas para elas. Eu não posso entregar menos, porque vai ter criança que vai ficar sem. Eu falei, se eu não tiver tempo hábil para as pessoas se inscreverem, não vai ter gente suficiente, não vou montar tantas perucas que eu preciso. E se eu tiver que adiar, o frio tá aí, as crianças sentem muito frio na cabeça, elas estão esperando. Falei, não é um evento como outro qualquer. E assim, me veio muito claro assim, nesse processo de desumanização perante um sistema burocrático, né? Então, assim, a pessoa não enxerga que a coisa é outra, né? Assim, não vê. E isso é uma coisa que a gente está vendo demais agora, depois da pandemia. Demais, assim. As pessoas automatizadas, assim, desumanizadas, assim. Não É uma estão vendo. insensibilização, né, generalizada. Sim. Né? Anne, você tinha caído, eu tinha Ah, falado. foi, voltei. Oi, obrigada. Oi, Manu. Oi, acho que Natália, acho que foi você que me tirou no Amigo Oculto ano passado, não foi? Foi. Ah, muito bom te ouvir. A Natália, no meio disso tudo, ainda me mandou umas lembranças, uns mimos lindos ano passado no Amigo Oculto. Assim, inesquecível, obrigada. Te ouvir agora foi mais maravilhoso ainda. Eu queria falar, na verdade, duas coisas. Uma que eu achei interessante, como o Jardim Secreto toca com muitas pessoas aqui de um jeito especial, né? Porque para assim, cada um acho que parece que tem uma história, né? E que até motiva vir aqui, que eu acho que para mim também foi um pouco isso. Quando eu, enfim, na adolescência eu estava numa casa que tinha um jardim que descia assim, então era meio que um refúgio com umas pedras, e nessa casa, na biblioteca do livro, tinha o Jardim Secreto. Então eu olhava aquele livro, eu olhava aquele jardim e ficava, né, fascinada com aquilo e com essa ideia de que vocês falaram do refúgio.
E a outra coisa que eu queria falar que me tocou muito, que por isso último que a Manu falou, do poder de renascer, de se curar, que o livro fala muito dessa questão das coisas que cresçam, né? Dela olhar para o jardim, de coisas que cresçam. E isso acaba, eu acho, fazendo quem teve experiência com luto, de uma forma ou de outra, acho que a Natália falou de algumas até, e isso acaba, acho que, fazendo pensar nesse outro lado, né? No oposto das coisas que cresçam, né? Que a morte é um pouco de esvaziamento e apagamento, né? Daquele que se vai, e aí como lidar com isso. Então, acho que gera uma reflexão muito grande aí, né? Dessas coisas que crescem, porque o livro também tem lutos ali, né? Essas perdas ali no livro. E como lidar com isso, não só de uma forma racional, porque realmente a gente sabe que o jardim é incrível, que as coisas crescem, mas que isso realmente te mova, né? Para sair daquilo ali e seguir em frente. E o renascimento que você falou, Mano, me faz também pensar nessa questão de como a gente dar a luz a si mesmo, né? Que o renascimento é um pouco isso, né? O poder de nós como adultos já, não mais através do pai ou da mãe, a gente poder se parir. Isso é um desafio muito grande. Enfim, acho que era isso que eu queria comentar, se tiver alguma coisa a falar sobre isso, porque eu acho que é isso, é um desafio diário muito grande, a gente poder parir a si mesma e se cuidar, como acho que a Natália colocou um pouco aqui na história dela. Exatamente, é isso que você falou, a gente parir a si mesmo é muito forte, né? A gente se permitir viver, a gente se permitir ir para a luz, a gente se permitir viver, né? Sair do útero também, aquele lugar que a gente se refugia, e encarar o desconhecido. Isso é muito difícil. A gente e sem o pai e sem a mãe, né? Não através mais do pai e da mãe. Porque o útero simboliza isso, né? Você está ali, está nutrido, está no quentinho, está aconchegado, chega a comida automaticamente. Você tem suas necessidades fisiológicas todas atendidas. Você está quentinho, mas você não vê nada. Você não conversa com ninguém. Você não vive uma relação assim, né? Verbal, de linguagem, etc. Você está ali hibernando. Para você ganhar. É aquela coisa que até a Ju sempre fala: não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Não dá para ir para o mundo e ver o quanto o mundo é bonito se a gente não correr risco, né? Então essa é a nossa dualidade constante, né? É o risco que se enfrenta todo dia para se chegar onde quer, para ver a beleza do mundo, a gente tem que se arriscar, né? Estar vivo é correr risco, né? E se permitir estar nesse mundo sem pai, sem mãe, né? O que a Nath falou, acho que também bateu muito para mim, isso que você falou também, porque eu tenho também uma história de abandono, assim, que é um abandono que foi suprido, mas é um abandono, assim, eu não conheço meu pai biológico. Meu pai, não sei se eu falei isso já alguma vez aqui, né, mas o meu pai é o meu pai adotivo, porque ele casou com a minha mãe, ele era um ex-namorado da minha mãe, meu pai mesmo, ele era um ex-namorado da minha mãe, que namoraram na adolescência, ele era apaixonado por ela. Aí eles terminaram porque ela foi para Belém fazer uma pós, enfim, da faculdade de engenharia cartográfica. Ela foi pesquisar os índios, não sei o que, ela foi morar em Belém. E aí, lá em Belém, ela conheceu um namorado, antropólogo do Museu Emílio Guild, não sei o que, tananã. Eles se apaixonaram, meus pais tinham se separado nessa época, e ela namorou e ficou morando com ele. E aí ele era muito autoritário, ele era muito ciumento, ela quis terminar com ele, e várias vezes tentou terminar e tal, não sei o quê, e numa dessas vezes ela engravidou de mim. E aí ele falou: ah, não, você é muito nova, você não vai dar conta de ter um bebê, é melhor você tirar. E aí ela falou: não, eu não vou tirar. Então a gente se encerra por aqui definitivamente. E aí, quando ela volta para o Rio, o meu pai está no aeroporto esperando ela grávida e fala: eu vou casar com você e vou assumir sua filha, porque eu te amo e quero ficar com você se você ainda me quiser. E ela fala: eu te amo muito, e depois dessa não tem nem como dizer não. Um cara que faz isso é porque é o cara da vida. E aí eles se casaram, e quando eu nasci, eu já nasci dentro de um contexto, mas o meu pai me abandonou, né? E a gente cresce com uma... E meu pai nunca quis saber quem eu sou, etc. Né? Então, a gente cresce com uma sensação assim: nossa, eu fui renegada, meu pai queria me abortar, né? Isso é um abandono. E tem uma parte de mim que fala: gente, mas como é que é a minha essência, meu DNA? Eu desconheço. Por que eu tenho esse cabelo dessa cor, que não é igual ao da minha irmã? E a minha irmã se chama Morena, né? Ela veio igual meu pai é moreno.
E o meu pai, né? Não meu pai biológico. E eu fiquei muito tempo da minha vida, muita terapia para entender que eu podia nascer para o mundo por mim, sem precisar da autorização desse pai biológico que não me queria no mundo, né? Então tem muita vez com o que você falou, Anne, essa sensação da gente se permitir, porque aí foram anos, eu também era meio assim, me sentia sempre meio patinho feio, porque eu era filho do meu pai é moreno e eu sou super branca, né? E ficava sempre assim, nossa, você é filha dele, é uma coisa sempre meio esquisita. E eu sou filha dele, né? E eu não falava para ninguém da história real, que eu não conhecia meu pai biológico. Eu tinha vergonha. Hoje em dia eu consigo falar sobre isso aqui em outros grupos, porque muita terapia já trabalhei e falei, eu não preciso da autorização deste meu pai biológico para existir, e eu sou capaz de ser feliz. A revelia dele, a vida me deu um pai muito bom, mas sempre fica. E aí, quando o Antônio, meu filho, nasceu, que foi meu primeiro filho, eu botei o nome dele de Antônio, que inclusive o nome do meu pai biológico é Antônio Carlos, isso foi alguma maluquice que me deu, porque eu descobri a gravidez do meu primeiro filho no dia de Santo Antônio, e minha avó falou, se for menino, bota Antônio. E eu falei, vou botar. E depois eu falei, cara, Antônio é o nome do meu pai biológico. Mas já ok, vou fazer isso. Até porque eu não tenho raiva dele, eu sou grata pela vida. Graças a ele que eu tô aqui também, né? Então a gente tem que ficar com a parte boa da história. E aí botei o nome do meu primeiro filho de Antônio. E engraçado, quando Antônio nasceu, com aquele olho azul que ele tem, uma coisa incrível, que meu filho é realmente assim, não é... Eu fico assim, gente, como é que é meu filho? Porque ele parece filho da Gisele Bündchen. Eu fico, gente, essa pessoa, esse gato aí é meu filho. E ele nasceu daquele jeito. Eu falei, gente, eu não preciso mais. Aí eu fiquei muito tempo assim, eu preciso conhecer meu pai biológico antes de eu morrer, porque vai que ele morre, eu vou perder o contato com a minha essência, com a minha origem. Mas quando eu pari o Antônio, eu me senti nascendo, porque eu falei, cara, eu tô vendo meu DNA aqui. Ele se revelou para mim na hora que eu pari meu filho. Tô vendo o que está dentro de mim, o que é a minha origem. Metade disso aqui foi feito de mim, a outra metade foi do Rafael, mas a outra metade é minha. E essa outra metade tem a ver com o que está aqui dentro, né? Então, de certa forma, aquilo me permitiu parir a mim mesma junto com o filho que eu tive, né? Então, acho que isso tudo também tem a ver com tudo isso, sabe? A gente também, mas isso para a gente chegar nessa elucubração toda e para eu conseguir estar aqui falando sobre isso assim, é muito tempo de elaborar a vida, elaborar os nascimentos e renascimentos, as possibilidades, né? Eu acho que isso eu tô com 40 anos hoje, então assim, levei 40 anos mais ou menos para conseguir entender o meu lugar aqui, né? E ainda estou procurando, acho que todo mundo. Mas é muito forte isso que a Anne falou. Nós precisamos acolher e parir a nós mesmas, independente de pai e mãe. Porque isso também não quer dizer que eu tenha tido pais e mães incríveis só porque eles me tiveram, né? A gente sempre tem problemas com pai e com mãe, alguma questão sempre vai ter, né? E a gente fica ali tentando sempre se encaixar e se adequar para poder ser aceito e ser bonzinho, para poder não ser abandonado. Então, acho que tem momento que a gente aprende também a se colocar enfim, né, de uma maneira mais essencial, é muito forte para a gente, e a gente encontra a gente gira a nossa chave, né? A gente encontra a chave, eu acho, literalmente, para o nosso próprio jardim, para a gente saber que a gente está aqui e temos direito a isso, né? A Nath tem direito ao jardim dela, à vida dela, e ela construiu isso, e é legítimo, né? Acho que todas nós temos isso muito legítimo, né? Até na box a gente mandou uma chavinha com uma sementinha e convidando todo mundo a ter o seu próprio jardim secreto, mesmo que seja um vasinho que você vai botar na sua mesa de trabalho, é o teu cantinho de conexão, é para lembrar você que nós somos essa sementinha que a gente tem que aprender a se regar também, a se cuidar, né, a se proteger e ter uma chave para a gente abrir a porta da vida, né, sempre que a gente precisar de ter essa conexão, né. Foi assim para mim, pelo menos. Muito bom. Obrigada. Ela gostou das sementes. Pois é, esse papel semente é muito legal, né? Eu quero fazer...
Até queria propor aqui no grupo, e para as assinantes todas que não estão aqui, enfim, depois eu falo lá no grupo, da gente plantar da gente filmar o processo da nossa sementinha, né? Eu quero filmar, ficar e botar lá na terra e acompanhar, e ir acompanhando e registrando. Obrigada, Paty. Eu também, você então não tem nem palavras. A gente ir registrando o florescer da nossa florzinha, da nossa margarida que foi. Então, quem tiver em casa essa sementinha, ou quem não tiver a box, mas quiser fazer, vamos fazer um movimento, todo mundo semana que vem, plantar uma semente e a gente ir acompanhando até essa nossa plantinha começar a germinar, começar a florir. Eu acho que vai ser bonitinho a gente fazer esse movimento, essa campanha de cada uma plantar o seu próprio, cultivar o seu próprio jardim secreto, né? Com Então é isso. certeza. Manu, uma última coisa aqui, só porque... Oi? Você falou aqui achei interessante, você falou do ovo aí, como é que é para fazer uma omelete, tem que quebrar o ovo, né? E você falou do útero. Então, fazendo um paralelo, acho, não sei se me veio forte agora, porque por um acaso, faltando a história da intuição, eu tive um sonho que eu vi um nascimento de uma pessoa, mas através de um ovo. E talvez isso tenha a ver com o renascimento, né? Porque se o nascimento é o útero, acho que o renascimento é o ovo que você falou, né? Até desse trocadilho aí de que para fazer a omelete tem que quebrar o ovo, que o renascimento é um pouco mais, né? E a Páscoa é simbolizada pelo ovo. Não é à toa que é verdade. Não é? O ovo de Páscoa é o símbolo do renascimento, é um ovo, exatamente isso, né? Não é um útero. Não é um útero, é um ovo, né? E o ovo, o próprio pintinho tem que quebrar, né? Ele que tem que fazer o esforço de romper ali quando ele está pronto, igual a borboleta quando sai do casulo, quando se sente pronto, rompe a barreira e se mostra, né? E vai, né? Então acho que o ovo e o casulo tem muito isso também, né? Que nos ensina um pouco. A gente precisa de um tempo acho que todo mundo precisa desse tempo em vários momentos da vida, de reclusão, um momento, né? Que a medicina chinesa também gosta de chamar mais de yin, que é aquele momento mais de reclusão, de cuidado, de se gestar. O inverno, né? Tem muita relação com o inverno, com o frio, né? E de repente o momento de romper as barreiras e expandir, acionar uma energia mais yang, né? De ir para o mundo, de se colocar, de entrar em contato com a luz, né? Acho que isso é muito da vida, né? Essa dia, noite, e o ovo e quebrar o ovo. E a Páscoa é isso mesmo, né? O ovo de Páscoa simboliza, até porque eu não sei se alguém de você sabe, mas eu mesma não sei muito bem por que o ovo está relacionado à Páscoa, exatamente, né? Claro, tem a ver com o renascimento, mas o porquê do ovo, qual é a simbologia específica, eu não sei qual é a história que realmente está por trás do ovo de Páscoa, mas que é associado ao renascimento e a Páscoa simboliza, né? A ressurreição, é você morrer e renascer. E no próprio Mulheres que Correm com os Lobos, que eu cito muito, porque, gente, a gente é um clube de leitura de mulheres, que reúne mulheres para ler mulheres. Esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, não faz parte ainda da nossa grade oficial, mas a gente colocou ela como uma grade paralela, porque ano passado falamos muito, tivemos a ideia de trazer esse livro para o grupo, e esse é um livro que, enfim, ele sempre tem esses exemplos, essas metáforas, esses arquétipos, né? E ela fala da vida, morte e vida, que é o ciclo da vida. É a gente viver, morrer e viver de novo. Aí morre, aí renasce. Viver e morrer, tá sempre... E mesmo quando a gente morre, a gente renasce, como mostra a Páscoa, né? Então, é um pouco... E qualquer ser vivo da natureza, ele pode morrer, mas ele renasce se transformando, né? Ele vai para a terra, vira adubo, germina de novo e continua o ciclo, né? Eu até lembrei agora também que eu não sei por que eu falei com meu marido essa semana, assim, com o Rafa, como é que eu queria ser tratada depois de morrer, né? Se eu queria ser enterrada, se eu queria ser cremada, como é que ia ser?
E eu falei, meu sonho, eu sei que isso não é viável, talvez, né? Mas o meu sonho era não ser enterrada num caixão. Era ser enterrada enroladinha numa mantinha de patchwork, com muita essência de lavanda, inteira de lavanda, e ser enterrada no jardim de um sítio que a gente vai vir a ter. Porque essa chácara que você tem, Nath, eu também tenho maior vontade. Porque quando eu era criança, eu fui morar num sítio com meus pais, né? Quando eu tinha uns 5 anos, a gente se mudou para um sítio em Niterói, na região oceânica. E ali eu vivi dias muito lindos. A gente colhia coisa no pé, pegava girino com a latinha de leite condensado. Eu era uma moleca. Então eu tenho uma coisa com a natureza muito forte. Fora que fui concebida, né, segundo minha mãe, eu falei, mãe, too much information, sem detalhes. Mas ela falou, porque você foi concebido na floresta amazônica? Que legal, mas sem detalhes. Mas assim, eu acho que tem uma relação com a natureza me faz muito bem quando eu subo a serra, me sinto reenergizada. Então eu falei, eu quero morrer enterrada dentro de um sítio próprio, assim, no pé de uma árvore bonita, e quero me decompor na terra. Eu quero que minha carne, meu corpo, se decomponha direto na terra. Não quero que isso seja apartado por um caixão, que eu fique dentro de um caixão e não vai ter. Que aí eu não vou me sentir concluindo o ciclo, sabe? Acho que o ciclo da natureza é a gente virar semente de novo. Então eu quero ir para a terra, eu quero me misturar com a terra. Aí Rafa falou: vamos fazer o seguinte, vamos cremar, que fica mais fácil. A gente resolve facilmente, a gente crema, aí a gente pinga ali uma lavandinha e joga dentro do sítio, fica muito mais fácil, né? Eu falei, tá valendo também. Mas eu acho que é isso, tudo isso fala dessa coisa da terra, da relação com a terra. E nesse livro do Chave do Jardim, ela fala muito do jardim dela, de como ela cultiva cada cantinho e de cada flor que ela vai pesquisar, e etc., do processo de entregar a semente na terra e ver isso germinar. Então, isso reacendeu em mim um pouco essa vontade de fazer parte desse processo, porque é um processo da natureza, né? E que fala da vida. E alguém quer falar mais alguma coisa, meninas? Todo mundo pleno. Falamos a beça. Obrigada, só agradecer, muito obrigada. Então tá bom. Então o nosso encontro agora fica para mês que vem, com a Chave do Jardim. Quem não tiver a box, gente, a gente vai. Vamos fazer uma foto. Eu queria dar um aviso. A partir do mês que vem, a gente vai ter um novo plano dentro do nosso Books, que não é novo plano. O plano Gift, que já existe, ele vai contemplar o e-book do livro, que vai dentro da box. Porque muitas pessoas não têm acesso ao conteúdo do encontro, é óbvio, né? Porque não assinam a box. E aí ficam sem ter o conteúdo para nosso encontro de grupo de estudo. Então, a partir do mês que vem, a gente vai disponibilizar para todos os assinantes o e-book dentro da nossa área de membros. E aí, quem é gift vai ter acesso ao livro também. Então, é uma forma, né? Mas a gente tem aqui no estoque alguns livros físicos, e eu tenho feito assim, para quem é gift e quer ler o livro e não tem a box, a gente manda só o livro mesmo, para a pessoa poder acompanhar o conteúdo. Mas fica mais fácil a gente já incluir o e-book dentro do gift. Então, o gift vai mudar um pouquinho. A gente vai ampliar os conteúdos também dentro do Tea Room. Vamos trazer umas coisas diferentes para lá, uns convidados que vão falar sobre temas. A Ana Roldão está gravando ali também umas receitas. Então, Paty, pois é, eu pedi para o Tiago, ele ainda não me respondeu, porque era final de semana, enfim. Eu vou pedir para ele passar para a gente sempre e colocar dentro. Não sei porquê, na verdade, o que está acontecendo, que o nosso código não está ainda impresso no livro, né? Não sei se é porque o nosso livro é feito sob demanda, não sei como é que é exclusivo do Books, eu não sei, eu vou conversar com ele sobre isso, mas é muito importante a gente cadastrar, com certeza, o nosso livro. Eu agradeço muito a você e as outras meninas que estão cadastrando o nosso livro nas redes, enfim, é importante. Agora, só um minuto, gente, que eu estou sem o meu livro aqui, eu deixei ele na outra sala. Eu vou pegar e já volto para a gente fazer a foto. É um minuto, não, já volto.
É o Midomate. O morro ficou para frente. A gente mudou o calendário. Mudou o calendário do quê, gente, que eu não entendi? Não, o cronograma, a gente teve uma mudancinha e a gente passou lá no News. O cronograma tá. novo está lá no News. Só mudou a ordem. O Midomate passou para frente e o morro foi para mais adiante. Só essa mudancinha que teve lá. Gente, minha boina é tão grande. Ela... Obrigada. Mas eu acho que tá. Vamos nós. Então vamos. Opa. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Ah, eu tô com outro. Bom, agora vai. Linda essa edição do Dark Side, né? Olha, muito bonita. Muitas de vocês têm, né? Essa edição da Dark Side. Eu fiquei com vontade de comprar também. Ela é linda. Laís, você não falou nada hoje, hein, Laís? Ficou quietinha. Tá sem voz? Ai, meu Deus. Tá rouca. Tadinha. Ah, poxa vida. Então é isso, meninas. Adorei estar com vocês. Falei pra caramba, me emocionei. Nath, obrigada por compartilhar. Sua história é tão linda, tão inspiradora com a gente. Assim, você é um exemplo, de verdade, de mulherão. Que eu acho que mas é isso, né? Às vezes a gente fraqueja, a gente tem que se inspirar nas pessoas fortes que a gente conhece e pessoas que são fortes e ao mesmo tempo delicadas. E a Nath é bem isso, né? Mas acho que, na verdade, eu acho que todas aqui somos. Eu vejo em todas nós aqui esse traço de força, de inteligência, né? E, ao mesmo tempo, de delicadeza, de não abrir mão, né? De dar valor a essas pequenas coisas bonitas do dia a dia, que nos salvam, que fazem a vida ter graça, porque senão fica muito chato viver. Se a gente não tiver um bolinho, um chazinho... Aliás, gente, o chá da Box esse mês, cara, eu estava até falando com a Nath, ele é muito gostoso, eu fiquei muito apaixonada por ele, e ele realmente é de chá verde, é o primeiro chá verde que a gente bota na Box, mas a gente achou que chá verde tinha a ver com jardim secreto, né? Afinal, é verde. Então, e ele tem um gostinho muito, assim, quase infantil, assim, né? Ele é quase infantil, é bem apropriado. A gente achou que harmonizava bem. E eu fiquei bem apaixonadinha por ele. Então, quem ainda não provou, experimenta, que é bem gostoso. O cenário da Érica ficou espetacular, como sempre. Meninas, façam fotos dos cantinhos de vocês, mandem lá no grupo para eu repostar. Vou botar o meu também, que não fica aqui no escritório. Então, e o cheiro do chá também é muito bom. O cheiro tá gostoso. Estou aqui sentindo o tempo todo. Não é? O cheiro tá muito bom também. Então tá bom. Gente, boa semana para vocês. Em breve vai estar lá a gravação na nossa área. Beijo. Amei. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Todas. Amém também. Tchau, tchau.